Olá, a partir de agora você acompanha conosco uma conversa com a senadora Simone Tebet e o nosso tema é o rito do impeachment aqui no Senado Federal. Pode parecer um assunto estranho, porque nós já estamos acompanhando há algum tempo, há muitos dias, esse processo que veio da Câmara aqui no Senado. Houve uma comissão especial que analisou a admissibilidade, a mesma análise foi feita pelo plenário da Casa, o tema voltou para a comissão especial do impeachment, e aí começam as confusões, né, senadora? É verdade. Por que tantos vai e vem? O que acontece? Por que toda hora se recorre ao STF? A senhora que é da área do direito, acadêmica do direito, podia ajudar a gente a entender um pouco melhor tudo isso? Tentando ser muito objetiva, né? Lembrando que o impeachment é um remédio amargo, mas é um remédio político, que numa democracia moderna se existe, como é no caso do Brasil, onde o que se julga não é a pessoa, mas a autoridade. Tanto que a presidente Dilma pode ser impeachmentada aqui no Senado, como aconteceu com o Collor, e a decisão em relação a ter cometido crime do Código Penal, portanto sujeita a ir para a cadeia ou não, é uma decisão do Supremo que pode inclusive absolvê-la. E ali ela estará sendo julgada enquanto pessoa, aqui é enquanto autoridade. Esse é um instrumento muito antigo. A lei que trabalha sobre, que mexe, que regula o impeachment é uma lei de 1950. A nossa Constituição, diferente de outros países, é o seguinte: crime de responsabilidade é sujeito a impeachment, e quem diz que é crime de responsabilidade é uma lei. Essa lei é muito antiga e muito falha. Ela diz o seguinte: na minha omissão, se eu não tiver muito claro, vocês, senadores e deputados, têm que se recorrer, né, ao Código de Processo Penal. Aí nós saímos da Constituição, vamos para a lei, da lei vamos para o Código de Processo Penal. E no Código de Processo Penal nós estamos tratando de crime enquanto pessoa e não enquanto autoridade. E aí começam-se as confusões. Portanto, sempre que se necessário for, e a própria lei determina, quem dá a decisão definitiva em grau de recurso daquilo que a comissão decidir é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Daí que quando se recorre ao STF e não, por exemplo, ao presidente da Casa. Exatamente, porque a própria lei disse que o presidente da comissão decide, leva para a comissão, e aquilo que a defesa da presidente entender que não é justo, ela em grau de recurso, ao invés de recorrer para o presidente do Congresso Nacional, recorre para o presidente do processo, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Senador, essa lei é de meados do século passado. No entanto, mais recentemente, ela já foi aplicada na época do então presidente Fernando Collor, como a senhora citou, e agora no caso da presidente Dilma. O que aconteceu com o cenário político do presidencialismo brasileiro, que no intervalo de 25 anos você teve 2 vezes essa ocorrência do impeachment, e antes, no século XX, você não via isso acontecer, exceto que passamos por anos de ditadura, mas mesmo antes da ditadura, não era um instrumento que teve essa frequência. Embora tenha se tentado com Getúlio Vargas, né? Depois veio um regime de exceção, depois de 1950, o presidencialismo precisa ser revisto, né? Nós não podemos esquecer da força que tem hoje um presidente da República. O poder executivo, pela Constituição, tem um poder quase que absoluto. O poder legislativo é um poder muito enfraquecido perto da força do executivo. Agora, o que leva ao impeachment no Brasil e no mundo é uma série de fatores. Alia-se a falta de apoio político de um presidente no Congresso Nacional a uma crise externa dentro do país, claro, é muito grande, que é uma crise econômica. Então, soma-se alguns fatores, leva-se a um processo de impeachment, que foi o que aconteceu com a presidente da República. Muitos dizem assim, mas como ela só está sendo julgada por 4 decretos na ordem de 1 bilhão e 700 milhões e por ter cometido pedaladas fiscais? E hoje a gente viu, por exemplo, o senador Lindbergh falando que, poxa, esses recursos foram para dar amparo a idosos, a pessoas da terceira idade, a pessoas que estão vulneráveis. Então, até que ponto discutir um excesso de gasto para uma política pública dessa natureza teria lugar, seria justo? Primeiro que o decreto em relação à criança e ao idoso é só de 11 milhões de reais, quando na realidade nós estamos discutindo decretos que foram feitos sem autorização da Casa, descumprindo a lei orçamentária, o que é gravíssimo, porque a lei mais importante do Brasil é o orçamento, que é o dinheiro do imposto do povo brasileiro, foi feito fora da meta fiscal da ordem de 1 bilhão e 700 milhões. E ninguém discute o mérito
dos projetos ou até a razão da importância de se baixar os decretos. Mas o que precisava a senhora presidente fazer no caso dos decretos? Ela precisava antes mexer na meta fiscal, pedir autorização do Congresso, me dê mais espaço fiscal, ou contingenciar, ou seja, economizar, tirar de algum lugar, cortar cargos públicos excessivos em comissão, acabar com ministérios, economizar no que é supérfluo para poder investir em saúde, educação, segurança nacional, segurança pública, projeto Minha Casa Minha Vida. E não foi isso que se fez. É importante dizer que, apesar de estarmos discutindo 2015, 2013 e 2014 foi na mesma toada. Os crimes de responsabilidade começaram muito antes. O que teve foi uma fraude eleitoral. Vamos gastar o que temos. Vamos gastar o que não temos, vamos pegar emprestado de bancos públicos, o que é terminantemente proibido pela Constituição e pela legislação, bancos, inclusive, que têm acionistas privados, Banco do Brasil, Caixa Econômica, vamos gastar muito acima do limite, como no caso dos bancos públicos, na ordem de 50 bilhões de reais, e depois, uma hora, a gente paga essa conta. Só que quando foi tentar pagar essa conta, nós vimos quem é que está pagando. É uma crise econômica que é a maior da história, é uma crise social sem precedentes, onde a classe média está empobrecendo e a classe menos favorecida está voltando à década passada em poder aquisitivo. Quase 12 milhões de desempregados, inflação que chegou a 2 dígitos, agora diminuiu, os juros, o maior juros bancário do mundo, que impede o microempresário de pegar dinheiro no banco para investir, para gerar emprego e para a roda da economia girar. E é disso que nós estamos falando, quer dizer, não são pedaladas ou decretos, e nem é o mérito, é o que a consequência dessa fraude eleitoral, dessa irresponsabilidade na gestão causou e está causando para a vida de cada um de nós. A Comissão Especial do Impeachment, ela chega a ser preciosista em permitir um espaço bem amplo à defesa? Porque isso tem sido motivo de crítica algumas vezes. Infelizmente, acima do necessário. Eu acho que o presidente do Supremo quis resguardar a ampla defesa, e é uma característica do presidente Lewandowski. Ele é especialista nisso. Em dúvida, se dê ampla defesa. E ele agiu dessa forma, e é um posicionamento que não tem que se discutir, tem que se acatar, né? Decisão judicial que transitou em julgado, não se discute, se acata. E aí a defesa conseguiu inventar uma tese de que para cada decreto tem direito a até 8 testemunhas, como diz o CPP, como se cada decreto fosse um objeto do processo. Na realidade, os decretos são um. Então, nós tínhamos que ter 16 testemunhas, temos que ouvir 40 testemunhas. O resultado está aí. As pessoas já não aguentam mais acompanhar os trabalhos da comissão, a própria imprensa diminuiu a atenção dada, porque é mais do mesmo o tempo todo. E auditar os documentos, já não são documentos oficiais? Se porventura uma auditoria externa alega que esses documentos não são documentos sérios, como é que fica? Porque a fonte não é uma fonte oficial? Você foi muito feliz. Primeiro, ela não vai analisar a legalidade, a validade, se aquele documento público é falso ou verdadeiro, ou se ele foi falsificado ou não, porque isso até a defesa da presidente não nega. Ela não nega que os decretos foram publicados, ela não nega essa transação com os bancos públicos, então, assim, os fatos estão postos. O que a perícia vai fazer para confirmar ou não o que nós estamos dizendo é uma análise mais técnica, se aquilo foi realmente pedalada, se os decretos descumpriram a meta fiscal ou não. Nós não precisaríamos de perícia nesse sentido. Agora, é muito importante dizer que, independentemente da perícia, o que quer que ela diga, vamos supor que ela diga que tudo que foi feito foi legal, ainda assim a comissão é soberana. Porque nesse momento, nessa fase do processo de impeachment, não é uma fase jurídica, é uma fase política, de juízo de conjunto da obra aliado a esses casos do decreto das pedaladas. E aí chega justamente nessa questão política, a defesa agora quer gravações, quer incluir gravações como prova. Mas isso também não abriria para os opositores a essa tese da defesa também pedir inclusão de gravações, porque gravações dos dois lados é o que não falta, né, senadora? E até porque é fora do objeto. Primeiro que a gravação que ele quer é de 2 senadores que não estão na comissão.
né, e que não falam por nós, o que os senadores pensam, cada um individualmente falam. Segundo, quer dizer, quem pede não apenas falou, tem documento escrito, que é o Partido dos Trabalhadores, um documento escrito, onde eles falam que a Operação Lava Jato é uma escalada golpista a favor do impeachment. Está lá escrito, é público, é um documento público, isso que eu posso dizer. Então, para que vai abrir-se essa discussão política na comissão? Vamos discutir isso em plenário, né? O plenário é exatamente para falar, para debater. E aí podemos discutir qualquer delação premiada. Aquilo que não faz parte do processo e que não vai ajudar a formar um juízo de valor de cada um dos senadores, nós estamos propensos a não receber, porque nós não queremos mais protelar esse processo. Nós temos que dar um fim nesse processo o mais rápido possível, não temos nem que esperar 180 dias, porque o Brasil não aguenta mais ter 2 presidentes da República. E falando em plenário, quais são os passos? Porque assim, no plenário nós vamos ter ainda duas votações. Primeiro, eu postei na minha mídia social, achando que estava fazendo uma coisa positiva, dizendo, olha, até a terceira semana de agosto, nós já estamos levando o processo para a primeira votação do processo de impeachment no plenário. Achando que as pessoas estavam achando que com isso, porque nós estamos economizando, né? 180 dias daria lá em novembro, então agosto seria algo positivo. Mas ainda, senadora, ainda, Simone, peraí, não, o Brasil não aguenta mais, o Brasil está sangrando e tudo mais. Mas é um rito que a gente tem que obedecer. Acredito que a semana que vem nós terminemos, no início da semana, com as testemunhas. Vamos ter a leitura da perícia, discussão da perícia, dá-se a 15 dias para a acusação escrever as suas alegações finais, mais 15 dias para a defesa para as suas alegações finais. Nesse meio tempo, vamos ouvir a senhora presidente da República, que pode vir pessoalmente ou através do seu advogado, e aí está pronto o libelo para a fase da pronúncia ser votada em primeira, talvez na segunda, final da segunda semana de agosto, no plenário, na primeira votação, que ainda exige maioria simples. E em seguida, tem que dar um prazo de no mínimo 10 dias, nós teremos a segunda votação. Portanto, o final de agosto, provavelmente, para que, através de 2/3 da decisão dos senhores senadores, nós vamos dizer se a senhora presidente da República volta ou se ela vai estar impeachmentada. Ou seja, a primeira votação em plenário vai ser para dizer se concorda ou não com a decisão da comissão especial em ter levado o processo novamente a plenário. E depois o plenário tem que voltar para dizer mesmo o mérito desse assunto. Que é o julgamento final. Que é o julgamento final. Que é o julgamento final. Senadora, obrigada por nos esclarecer aqui. Grata pela sua presença no argumento. Agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 22 11. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.